Preocupante, André, sem dúvida alguma. É uma praga mesmo essa Covid-19 e essas variantes aí deixam com certeza todo mundo de olho aberto, todo mundo preocupado. É muito triste o momento que a humanidade vive. Desirê Penalba. Sim, e tem uma coisa importante que até deixei registrada aqui, quando eu estava comentando sobre a questão da, da vacina, né? A gente precisa lembrar que o grande problema com relação a essa vacinação é a tentativa de obrigar as pessoas que não estão querendo vacinar. Inclusive, milhões de pessoas foram às ruas esse final de semana, na França, na Itália, no Reino Unido, na Finlândia, na Grécia e também na Austrália, para pedir o fim dessa história de passaporte sanitário. Ou seja, até saiu uma nota lá da Prefeitura de Campinas dizendo que iriam cancelar o CPF de quem não se vacinasse. Então, esse tipo de coisa é muito grave. Quem quer se vacinar, que possa ter essa liberdade, mas quem não, que possa também não se vacinar, porque afinal de contas, quem se vacina está imunizado, bom para quem vacina. Mas quem não, isso não pode ser uma obrigação, a gente não pode ultrapassar essa liberdade, né? Inclusive, essa história de meu corpo, minhas regras, nesse caso, se aplica muito bem, Rafael. É verdade, eu também sou contra a obrigatoriedade, né? A gente conscientiza, a gente mostra dados, mostra números, mas eu acho que a liberdade individual, ela é fundamental. Daniel, sua opinião sobre esse fantasma que assombra o mundo inteiro, essa variante Delta? Realmente é muito preocupante, afinal de contas, é apenas uma das variantes que apareceram e que podem aparecer ainda nesse período mais crítico da pandemia. Acho que até agora as vacinas que nós temos já em uso mostraram uma boa imunização com relação a essa variante, não tão eficaz quanto para a original, para a Covid-19, mas eu acredito que assim como vai aparecendo, como irão aparecendo novas variantes, também a ciência vai trabalhando, os cientistas e a tecnologia para poder implementar essas vacinas para que elas possam abranger também essas novas variantes. É, Comecei aqui, Rafael, obviamente, falando sobre a importância da vacina, não só individualmente para a pessoa, mas para o coletivo também. Afinal de contas, quando você se imuniza, você está protegendo o próximo. Da mesma forma, quando você utiliza das medidas sanitárias, como máscara, como álcool em gel. Não concordo, assim como a Desirê, com obrigatoriedade, porque obrigatoriedade aí você acaba infringindo os direitos individuais de cada cidadão. Agora, a gente tem que imaginar que, pelo menos durante a pandemia, eu acredito que os países e as medidas sanitárias para evitar que essa doença se propague, elas têm que ser tomadas mesmo. Não acredito que é de bom. Você concorda com as sanções, então, para quem não se Durante um vacinar? período de pandemia, não sanções, mas durante um período de pandemia, eu acredito que você, passando por um momento desse, num país que tem todo ali um regimento de saúde definido pelo governo, passado para a população, você não pode deixar com que as fronteiras fiquem totalmente abertas para quem quiser entrar de qualquer forma, sem saber se ali vai ter um controle sanitário ou não. Senão não adianta você fazer o seu controle interno da pandemia. Então, eu acho que principalmente durante a pandemia essas ações são compreensíveis. Não é o ideal, ninguém gosta de fechar, eu acredito que ninguém gosta de fechar a fronteira para outros países, acredito que o turismo ele é importante em todos os momentos, mas nós vivemos uma pandemia e os países têm que ter cuidado. É bom lembrar, por exemplo, que se a OMS não tivesse negligenciado as denúncias e se a China não fosse tão fechada para as informações e tivesse sido, sim, feito um controle maior das fronteiras chinesas antes do vírus sair da maneira que saiu dali por negligência chinesa, a gente talvez não tivesse passado por uma pandemia e estar passando por uma pandemia tão grave no mundo todo. Jean Lopes, a sua avaliação. Não, eu sou contra em relação a qualquer tipo de sanção, de discriminação, de punição a quem, por acaso, não queira vacinar. Penso que cabe ao poder público, cabe à imprensa, a orientação, a educação, né, a esclarecer o cidadão no sentido da importância ou não da vacinação. Acho que é consenso,
pelo menos a maioria absoluta das pessoas, imaginam que a vacinação é o melhor caminho para o combate à pandemia. Agora, sanção, você sancionar alguém, você criminalizar, você punir alguém porque ele está protegendo seu corpo contra algo que ele não acredita, isso é um absurdo total. É o maior ataque à liberdade individual que um ser humano pode receber é sobre o seu corpo. Eu sou contra, inclusive, essa questão de segregar a população de qualquer país, né? Você colocar classes dos vacinados e dos não vacinados. No restaurante só entra vacinado, no supermercado só entra vacinado, em lugares públicos só entram vacinados. Que negócio é esse? Isso é um absurdo total, isso é o maior passo que um país, uma nação pode dar para o totalitarismo, para a ditadura, onde o ser humano não é dono nem mais do seu corpo. Agora, dito isso, dito que eu sou 100% contra qualquer tipo de sanção ou de punição a quem não quer vacinar, eu digo que é importante a vacinação e que é importante, inclusive, que as pessoas sejam esclarecidas disso, Rafael. Vou chamar agora mais uma vez André Santana, que traz mais um assunto para o nosso debate.